Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Reforço Escolar Matemática. Eu sou o professor Wagner Santos e na aula de hoje nós vamos ver 5 questões da banca IADES. Considero as questões fáceis para que você não erre na sua prova. Use matemática como sendo o divisor de águas, né? Aprenda matemática e pratique-a, porque ela é muito importante na sua vida. Então nós temos aqui uma questão extremamente fácil, questão que caiu para nível superior, tá na lista, na área geral, 2021, do CFQ, né? Conselho Federal de Química, o Instituto Americano de Desenvolvimento, IADES. Recente, 2021, questão que traz razão. Vamos lá. Suponha que, entre os membros da Câmara Técnica de Petróleo e Gás, de determinar o Conselho Regional de Química, a razão entre o número de homens e mulheres é 5/11. Qual é a fração do total dos membros da CMPTG que representa o número de mulheres? Questão muito tranquila. Ó, nós temos que H é o número de homens, dividido pelo número de mulheres. Ele falou que essa razão é o mesmo que 5/11. Então, aqui, diretamente pensando, eu tenho que mulheres é 11 e homens é 5, tá? Então, essa é a razão, 5/11. Então, eu tenho 5 homens e 11 mulheres. Se eu somar, eu vou ter o total. Então, sempre quando eu tenho fração, eu tenho que pensar no total. Então, o meu total é 5 mais 11, que é quanto? 16. Agora, a fração que eu preciso é o total do número de mulheres. Então, 11 sobre 16. É somente isso? Somente isso, gente. Letra E, ó. De estudando para passar aqui no canal Reforço Escolar Matemática. É isso que você tem que fazer. Apareceu uma questão como essa na sua prova. Você já vai verificar. Razão. Vou observar. Tem uma fração aqui, ele vai pedir o total. Sempre quando eu pensar em fração, eu vou pensar no total aqui, ó. Que vai ser o denominador. Então, a parte de um todo. Isso é uma fração. Vamos aqui para a próxima questão, que é a questão de número 12 da nossa playlist de questões da IADES. Você pode estar acompanhando aí as questões anteriores, já temos 2 vídeos, cada vídeo são 5 questões, para melhor estar fornecendo um material didático para vocês aqui no YouTube. Então nós temos o seguinte, ó. Essa questão é de 2021 também, do CRN, Conselho Regional de Nutrição, e o IADES traz também questões de porcentagem. Essas questões de porcentagem vai ter na sua prova, é certeza, tá? Se você for fazer IADES para qualquer agência, ela gosta muito de agência, gosta muito de secretaria, tem lá raciocínio lógico e matemática, vai ter uma questão de porcentagem, pode ter certeza. Se não tiver de porcentagem, vai ter algo relacionado ao conhecimento percentual. Então nós temos o seguinte, ó. Essa questão é de porcentagem e diz que o preço de um smartphone é reajustado 2 vezes, aumento sucessivo. Então aumenta uma vez, depois aumenta outra vez. Essa questão ela é muito boa. Pode refazer ela várias vezes. Primeiro em 10% e em seguida em 5%. O novo preço é que percentual do preço original? Então a primeira coisa que eu vou pensar, vamos imaginar um produto que custa R$ 100. E eu vou aumentar esse produto em 10%. Aí eu tenho que saber. Quanto que é 10% de 100? 10% de 100 é o mesmo que R$ 10, correto? Como é um aumento percentual, eu vou ficar com 110. Então, eu tenho 110, o aumento de 10%, tá? Em cima de 100. Em cima desse valor, eu vou ter que aumentar quanto agora? 5%. Só que é 5% de 110. Quanto que isso vai resultar? 5% de 110, calculando de uma maneira mais fácil, 5%, 110. 5 sobre 100 é o mesmo que 5%. Elimina esse zero. Vou ficar com 55 dividido aqui, ó, por 10. Multiplica em cima, repete embaixo, é uma multiplicação de fração. Se eu dividir 55 por 10, vai ficar 5,5. Então, esse é o aumento, porque vai aumentar em cima do 110.
Como eu atribuí 100, aqui, ó, atribui 100, eu já vou ter o percentual. 110 mais 5,5, 115,5% foi o aumento, tá? O que quer dizer isso? Letra C de concurseiro. Então, essa é a forma mais rápida e prática de você resolver. Ó, em 5 minutos aqui, tentando explicar, já foram 2 questões. Vamos para a terceira questão aqui nesse bloco, que também é de porcentagem. Então, porcentagem, gente, é uma questão certa na banca IADS, tá? Em qualquer banca de concurso, eles cobram muito porcentagem, porque porcentagem é a maneira mais factível, ou seja, mais interpretatível de você tomar uma decisão. É a porcentagem. Vamos observar aqui, ó. Suponha que esse gráfico represente o número de crimes violentos em determinada cidade do Brasil. Nos anos de 2019 e 2020, qual foi a diminuição percentual dos crimes violentos no biênio 2019-2020? A gente vai ter que fazer análise que 250 crimes foi em 2019, perfeito. Aqui está bem visível no gráfico. E 2020 foi 215. Observe, a relação de um para outro é 35, correto? Então, a 250 menos 215. Se eu subtrair ali, não pode. Aqui vai ficar 4, 10, 5, 3, 0. É de 35. O que é que eu vou fazer para encontrar a porcentagem de maneira mais rápida? Porcentagem é a relação parte todo. Então, tem 35, que é a minha parte, e o meu todo, 250. Porque ela quer com relação a esse valor aqui. Então, é isso que eu vou analisar aqui. Desse valor despencou para aquele. Então, houve uma redução, houve uma diminuição aqui percentual. Então, eu vou ter que considerar quem está anteriormente. Abra seu dúvida, por que não é 215? Porque 215 vai haver uma porcentagem em cima daquilo. Então, porcentagem é sempre o valor que já existiu. Por exemplo, se eu tenho aqui 20 reais, eu quero saber o percentual de 10% em cima de 20, eu vou calcular esse valor, que será 2 reais, em cima dos 20 reais que eu já tenho. Então, porcentagem você já tem que ter o valor. Então, é com relação a 250. Então, é isso que eu vou dividir aqui, ó. Como que eu vou dividir? Vamos usar a técnica de fração. Simplifica por 5. Simplifica aqui por 5. Vamos ficar com 7 dividido para 50. Agora ficou fácil. Multiplica por 2. Multiplica por 2. Por que, professor? Multiplica por 2. 50 fica 100 embaixo. Parte. 100 partes, porcentagem. 7 vezes 2, 14. Então, 14 por 100 é o mesmo que 14%. Perfeito. 14% está na alternativa C, de concurseiro novamente. E questões do IADS de porcentagem. Questão certa, tá? Praça da Polícia Militar, uma questãozinha aí, ó, de 2021. Muito boa. Vamos a essa de 2019, do Instituto Americano de Desenvolvimento Técnico de Enfermagem. Secretaria. IADS pega muita secretaria, muito concurso bom. Essa questão aqui é uma questão bem tranquila. Maria toma um remédio para a pressão a cada 8 horas e da diabetes a cada 6 horas. Se ela ingerir ambos 12 horas de hoje, quantas horas depois ela tomará os remédios juntos novamente? Então, 12 horas foi quando ela tomou os dois juntos. Questão típica de MMC, ó. MMC entre 6 e 8. Quero saber qual o número que vai dividir os dois ao mesmo tempo. 6 pode por 2. Aqui fica 3. 4 por 2. 2 por 2. 1. 3. 1. Então, aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, após 24 horas, o cálculo do MMC vai dizer que é a hora que vai ter os dois juntos, vão tomar juntos. Por exemplo, se eu fosse pensar, 6 ele vai conseguir tomar 6, 6 e 6. 8 ele vai conseguir tomar 8, 8 e 8. Aqui eles tomaram juntas. Aqui depois de 24 horas vai tomar junto. Porque é um número incomum, tá? Tanto na tabuada do 6 quanto do 8. E é o menor, tá? Mínimo múltiplo comum.
Então aqui nós vamos marcar a alternativa E, de estudando para passar, porque é importante saber matemática de forma dinâmica e prática, tá? Matemática é prática, não existe muita teoria nesses casos concretos. Então nós temos o seguinte, ó, Instituto Americano de Desenvolvimento, IADES, BRB, questão que exige uma análise, é uma questão para analista de tecnologia de informação, é uma questão típica para esse tipo de cargo. Não só no BRB, mas em qualquer banco. Você está estudando para a área bancária, tá? Pensando em um concurso do Banco do Brasil, Banrisul, tá abrindo muito questões de banco e é uma área muito boa. O BRB, inclusive, está abrindo seleção, sempre está abrindo seleção para tecnologia de informação. Você tem que saber esses princípios básicos aqui. Não tem como ir para a prova sem saber esse tipo de questão específica que envolve a nossa regra de 3, né? Tudo se resolve com regra de 3, só que não. Você tem que aprender os princípios básicos de proporcionalidades, tanto direta quanto inversa. Esse entendimento aqui é importante. Então, o que acontece, gente? Ó, se eu tenho um caso hipotético aqui, eu vou ter que analisar as variáveis que me compõem num problema como esse. Ah, professor, variáveis, o que significa isso? Variável, gente, é tudo aquilo que vai ser atribuído a um determinado valor. Valor, variável, variável é aquilo que se atribui valores. Então, aí as letras na matemática. Considere hipoteticamente que PMC, uma variável, e MCP, outra variável, são servidores públicos e estão trabalhando em uma comissão de análise de processos administrativos. A questão já me disse que eu tenho PMC. Eu vou trabalhar com PMC? Não, vou trabalhar com X. E ele fala ainda que MCP. MCP, eu vou trabalhar com MCP? Não, eu vou trabalhar com Y. XY. As variáveis mais importantes que a gente pode usar, ou seja, não seja tão importante, mas que é a mais visual que a gente atribui em matemática. São servidores públicos e estão trabalhando em processo, certo? Trabalhando juntos, vamos pensar a primeira hipótese. Os servidores conseguem analisar 36 processos em 6 horas. Então, vamos pensar. Ó. Se eu tenho X mais Y junto, eu vou montar aqui em linha reta X mais Y. Quem são esses aqui? São os trabalhadores. Eu tenho processos e eu tenho as horas que esses processos foram feitos. Então, foram 36 em 6 horas. Perfeito. Juntos. Então, quando ele atribui a PMC, que eu chamei de X, sozinho analisa 7 processos em 2 horas. Então, PMC, X, analisa 7 processos em 2 horas. Perfeito. Depois, ele quer saber o seguinte, ó. Trabalhando sozinho, em 4 horas, MCP analisa um número de processos igual a. Então, MCP, que é o nosso Y, ele só disse que é um número P de processos, P minúsculo. Ele quer saber em 4 horas. Então, é isso que nós vamos analisar aqui. Só que essa questão não basta um entendimento simples da regra de 3 e fazer aqui e resolver. É um conjunto de operações, é um conjunto de entendimento que vai fazer você acertar esse tipo de questões. Ah, professor, de primeira eu vou aprender esse tipo de questão? Não, gente. De primeira, aqui você vai ter só a noção básica onde você vai usar cada coisa. Quem já tem experiência com a matemática vai conseguir sim sobressair muito fácil. Mas quem não tem, vamos passo a passo aqui, ó. Pensando na característica da regra de 3, eu já vou ter que analisar essa primeira ideia. Achar X sozinho. Se eu tenho 7 processos, faz 2, eu posso encontrar a quantidade de processos aqui, tá? Para atribuir 6. Eu posso pensar nessa ideia. Depois, o resultado que eu encontrar, eu subtraio de 36. Então, vamos fazer isso, ó. Se eu tenho que 7 processos Y sozinho está para 2, eu posso pensar que 36 processos está para, pode usar uma letra qualquer. Está para, vamos usar P. Está para P processos 1. E eu vou usar aqui P processos 2. Definição de variáveis. P processos 1. Então, P processo 1 vai ser ó,
P1, que vai ser os processos de Y, tá? P1 é 7P1 igual 36 vezes 2. Erro, perdão. 7 processos em 6 horas. 6 aqui, perdão. E aqui é P1. Troquei as variáveis. Se trocar as variáveis aqui não dá certo, porque aqui é hora, H, e aqui é processos. Então agora eu faço a regra de 3. P1 está para, multiplica, fica 2. P1 igual 7 vezes 6, 42. Se eu dividir, passar dividindo, P1 é igual metade de 42, 21. P1, que são os processos de Y, foram igual a 21. Só que 21 em 6 horas, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que subtrair de 36 esses 21 para ficar somente com os processos de Y, de X. Então, aqui vai ficar 5, são 15. Agora, eu vou atribuir 15 processos em 6 horas. Aí, eu vou ter que pensar quantos processos em 4 horas. Então, P2, 4 horas. Essa é a regra de 3 que eu vou ter que fazer. 6 P2 é igual a 15 vezes 4, que é 60. Logo, P2 equivale a 60 dividido por 6, 10. Então, eu já chego na alternativa, tá? Essa questão, ela vai exigir essa ideia de raciocínio. Se trocar aqui igual eu fiz, uma troca simples aqui já ocasiona o erro, tá? Se eu pensar em não encontrar os processos para depois subtrair, olha a outra variável aqui de processo, eu já vou ocasionar um erro. Então, esse erro ele tem que ser entendido na materialização da questão. Então, essa questão é para a tecnologia da informação. Ela traz um conceito muito bem de regra de 3, só que não só a mesma regra de 3 que você vai atribuir de forma simples, mas de forma que você consiga determinar duas situações. Primeiro, eu encontrei essa quantidade de processos relacionados aqui, ó, porque ele fala que é os dois juntos. Então, eu tenho que subtrair aqui para ficar somente com um. Nesse caso, eu encontrei os processos P1 de X, subtraí e fiquei com os processos de Y. Quem é Y? MCP, que é o que ele queria. Tá? Só que ele queria Y não em 6 horas, que foi o que eu encontrei aqui, que era 15. Ele queria Y em 4 horas. Então, aí eu tive que fazer a última regra de 3 aqui, ó. 15 em 6, PX em 4, encontrei 10. Então, é isso aí, galera. Aqui é diretamente proporcional, não teve essa análise para a gente ganhar mais conhecimento. Mas fica aí essas 5 questões para vocês aqui no canal Reforço Escolar Matemática. Caso goste, deixe seu like, se inscreva no canal. Não deixe de ativar o sininho aí para estar ajudando. Se quiser compartilhar o vídeo aí nos grupos também, vai estar motivando aí o nosso trabalho aqui no canal Reforço Escolar Matemática. Tchau, tchau, um abraço a todos aí, fiquem com Deus.